A paz do Senhor. Mais uma oportunidade que nós estamos tendo hoje, de juntos, né? Separados, mas juntos, ligados pelo amor de Deus, em estar falando um pouco da palavra do Senhor. Que bom que você teve esse tempo de poder estar agora assistindo esse vídeo, né? Seja lá qual for esse tempo, né? Se for nesta quinta-feira ou se for em qualquer outro dia da semana, qualquer horário que você puder estar vendo esse vídeo, o intuito nosso é que nós possamos estar sempre ligados na palavra do Senhor e em tudo aquilo que ela tem para trazer para as nossas vidas. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje sobre o tempo, uma coisa que está muito escassa, algo que está faltando no mercado, né? A palavra de Deus diz que o tempo vai se abreviar e realmente tem se abreviado. Eu já até comentei outro dia numa gravação que nós fizemos, que eu acreditava que nesse tempo que a gente tem ficado em casa, né, trabalhando home office, que a gente teria um tédio, né, de tanto coisa que ficaria para trás, né? Mas me surpreendi porque foi ao contrário. É uma correria e eu estou entendendo agora muitas outras coisas e é sempre bom a gente estar entendendo melhor o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, né? Então, se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Salmo 90, versículo 12. Vamos falar um pouquinho de Eclesiastes, capítulo 3, e um pouquinho de Jeremias, capítulo 25. Na verdade, eu não sei se vai dar para falar sobre todos eles, mas os textos são esses, e que o Espírito Santo de Deus visite a tua vida, assim como a minha família e a tua também, para que a gente possa estar meditando um pouco a respeito dessas coisas, tá bom? É sempre tempo da gente poder estar falando do amor de Deus, né? E por que não do amor que Deus colocou na nossa vida, né? A respeito de outras pessoas, né? Nós temos tido os cultos de terça-feira, os cultos aos domingos presencialmente. Em breve vamos retornar também aos cultos de quinta. A gente vai estar falando sobre isso um pouco mais para frente. Mas os de terça-feira e de quinta-feira já temos culto presencial. E o que tem acontecido é que algumas pessoas têm buscado a igreja com o intuito de serem ajudadas com alimento, com alguma coisa. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para que você que pode, né, tá colaborando com a gente gente está montando algumas, poucas cestas, né, um pouco mais completas, né, não só com alimentos não perecíveis, aquela cesta básica, mas as irmãs estão colocando também algum item de higiene, de limpeza, né, de saúde, leite, coisas para a mulher, né, itens para mulheres, que tem ajudado bastante, né, pessoas que têm procurado a igreja. Então, se você pode, leve a tua doação até a igreja, né, nesses cultos, na terça ou no domingo, ou entre em contato com a gente, né, com os pastores, pastoras, e a gente vai direcionar para você como é que a gente pode estar recebendo a sua doação, tá bom? Quero agradecer por isso, né, por a gente também não se calar nesse momento, né, no momento de necessidade, no momento de podermos ajudar também as outras pessoas que precisam, né, tá bom? Se você também tiver com alguma necessidade, alguma coisa, indica pra gente, tá bom? A gente não tem condições de estar falando com todo mundo ao mesmo tempo, mas você pode nos trazer alguma necessidade sua ou de alguém para que a gente possa também estar colaborando, amém? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito de uma sugestão que nos foi dada e que nós achamos assim muito boa, e em que aquelas pessoas que não estão conseguindo ir para a igreja, né, que ainda não tomaram a vacina, e mesmo aquelas que tomaram ainda estão se resguardando um pouco, para que a gente possa dar os nossos testemunhos, né, contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida nesse período que a gente está recluso, né, às vezes não está podendo ir na igreja, mas Deus tem operado de maneira sobrenatural na vida de muitas pessoas. Eu tenho ouvido muito testemunho, nós mesmos tivemos grandes testemunhos que o Senhor tem abençoado a nossa vida. Então a nossa sugestão, a proposta é o seguinte, em que você faça um vídeo ou um áudio pequeno, né? Não pode ultrapassar
aí, sei lá, uns 5 minutos, né, no máximo. Não precisa ser muito elaborado, mas simples e resumido com aquilo que você quer testemunhar e glorificar o nome de Deus, né? Então esses vídeos e áudios vão ser direcionados para o presbítero Hugo, naquela conta que tem da igreja. Depois ele vai colocar no grupo mais orientações para que você faça o envio. Porque se você colocar no grupo não dá. A gente vai colocar o teu testemunho nas gravações dos cultos, tanto de quinta quanto de domingo, tá bom? Então isso é uma coisa muito boa que eu vejo, porque vai edificar a vida de muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa está em casa pensando a respeito de alguma coisa e procura na palavra de Deus, busca em Deus e recebe aquela bênção e depois quer compartilhar, né? Como a gente não está tendo essa oportunidade de todos estar juntos, então essa é uma oportunidade boa para que você possa fazer isso, tá bom? Então isso ao longo do tempo aí a gente já vai, o presbítero Hugo vai colocando aí no grupo, a melhor maneira de você colocar no particular para ele poder examinar o vídeo e encaixar nessas gravações que a gente faz. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, domingo agora, culto de Santa Ceia, nós vamos ter culto presencial na igreja. Aqueles que puderem estar conosco, vamos estar lá às 10 horas da manhã para poder participarmos juntos do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Isso é uma ordenança que Deus deixou para que a gente possa estar compartilhando de tudo isso, das bênçãos do Senhor, para fortalecer a tua vida, a nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do que nós comentamos sobre esse tempo, né? No Salmo 90, como eu mencionei, 90:12, fala a respeito de que pedimos para que o Senhor nos ensine, né, a contar os nossos dias. É um texto que muitas vezes é usado até quando vai se fazer cerimônia de velório, esse tipo de coisa. Por quê? É um momento onde dá para ter uma reflexão. E eu falei que era muito bom esse tempo que você está tendo de oportunidade de estar ouvindo esse vídeo, vendo ou compartilhando da palavra de Deus, né? Porque está tão corrido o tempo e hoje nem mais cerimônias estão tendo, né? Então só através mesmo daquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, através da leitura da palavra do Senhor, é que você vai todo esse ensinamento e buscar essa direção de Deus. Por que nos ensinar a nós contarmos os nossos dias? Essa correria que nós estamos tendo aí do dia a dia, com tantas coisas, que já é bíblico, como já mencionei, né? Que nos últimos dias, esses dias seriam abreviados, e tem realmente se abreviado, que muitos estariam cuidando não da casa do Senhor, mas das suas próprias casas, de si mesmos, que muito tem acontecido, né? E nós precisamos ter esse tempo para a nossa vida, né? Eu sei que tudo gira em questão desse tempo. É tempo para isso, é tempo para aquilo, a pessoa vai cozinhar, ela tem um tempo de cozimento do alimento, não pode passar porque senão queima, né? Estraga ou não sai de acordo com aquilo que ela quer produzir, né? Nós temos o tempo do trabalho, né? Temos o nosso horário, começo, almoço, término, às vezes passa, às vezes você tem que ficar fazendo coisas ainda até fora do horário, né? Enfim, é tanta coisa que a gente tem que fazer durante o dia e outras que vão se acrescentando durante o nosso dia a dia, que quando você vai ver, você fez bastante coisa, mas nem tudo que deveria ter feito, né? Alguma coisa que a gente imagina é assim, quanto tempo nós estamos gastando hoje para poder ler da palavra do Senhor? Quanto tempo hoje nós estamos gastando com oração? Quanto tempo nós estamos gastando com jejum? Quanto tempo nós estamos gastando com aquilo que vai nos trazer comunhão com Deus? Né? A gente fala muito a respeito de corre para fazer isso ou para fazer aquilo. Mas nós precisamos de um tempo para nós, né? Algo em que a gente possa, nós mesmos, descansar no Senhor, na sua palavra, buscar aquilo que Deus tem para falar conosco. Deus continua falando conosco, irmãos. Através do seu Espírito Santo, através de sonhos, através da sua palavra, Deus continua operando milagres. Eu não sei se você viu o culto de domingo, nós tivemos
testemunhos ali maravilhosos da bênção do Senhor que Ele realizou na vida dos pastores, na vida dos irmãos, e outros que a gente ainda, que alguns eu até sei, mas por isso que a gente também teve essa ideia, né, que foi sugerida para nós, a respeito da gente testemunhar, que é para você também ficar envolvido nessa questão, porque a gente coloca no grupo lá um pedido de oração. Outro dia coloquei um pedido de oração de uma prima minha do interior, que a gente já não se via, sei lá, uns 30 anos ou mais, 30 ou 40 anos, e ela está no interior e uma das filhas dela lá adoeceu, pegou Covid, ela pediu oração, eu pedi no grupo, até vou fazer aqui agora o agradecimento a você que orou, né? Ela disse que a menina já teve uma alta médica, o comprometimento do pulmão que estava grande já reduziu bastante, então agora é só acompanhamento mesmo com a medicação e graças a Deus tudo correndo conforme a vontade de Deus, né? Então são esse tipo de coisa que a gente precisa estar compartilhando, agradecendo aqueles que junto com a gente estão lutando no nosso dia a dia, né? Mas muitas vezes falta esse tal de tempo, né? Esse tempo que lá em Eclesiastes fala a respeito, né? Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Eu achei interessante que acho que no versículo 2, se não me engano, depois você dá uma lida lá, ele fala assim, há tempo de plantar, e na minha cabeça estava assim, há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Não está na sua também? Mas pelo menos na versão que eu li no computador, né? Uma das versões que eu tenho, e ele fala assim, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se foi plantado. Tá certo, não está errado não. Tempo de colher aquilo que se foi plantado, porque se você não planta, como é que você quer colher? Não é verdade? Você pode comprar alimento, você pode comprar frutas, você pode, mas tem muita coisa que você planta. A palavra de Deus, o amor, né? A graça do Senhor que vem na tua vida é uma forma de você estar plantando coisas na vida das pessoas. E você só pode colher quando você planta. Se você não tem experimentado isso, passe a fazê-lo, né? Porque é tempo de fazer isso. É tempo de plantar para que depois você possa colher aquilo que você plantou. Então plante na sua vida, na vida da sua família, plante na vida daqueles que estão próximos a você, plante a palavra de Deus, estenda a sua mão, né? A palavra do Senhor fala que a gente pode estar buscando a presença de Deus a tempo e fora de tempo. Em qualquer momento você pode buscá-la, né? E fazer ao bem sem olhar, né? A quem quer que seja, mas fazendo o bem você vai estar fazendo aquilo que Deus nos fez para ser, né? Ele nos criou realmente para fazer o bem e não para ficar julgando, criticando ou simplesmente não fazendo e criticando aqueles que fazem, né? Então nos ajude a gente poder ser mais pessoas prestativas, pessoas que podem fazer mais por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? É o que a gente vem aprendendo na nossa igreja até hoje, né? Graças a Deus. Outro texto que eu tinha separado também fala um pouquinho sobre Jeremias. Se eu for me estender, eu acho que não vai dar para falar sobre nenhum deles. Mas você pode ler depois dos 3 textos, Salmo 90, 12, fala a respeito do tempo, pode ler o Salmo todinho. Você pode ler Eclesiastes 3 também todinho, que você vai também compartilhar sobre isso. E Jeremias, que eu tinha separado, no capítulo 25, eu achei interessante que no começo ele fala assim, Deus manda ele dizer que nos 23 anos que ele profetizou, falou a respeito de tudo aquilo que poderia estar acontecendo contra aquele povo que estava ali, e ficou 23 anos falando para aquele povo, e eles não deram ouvidos. Então Deus mandou ele falar tudo aquilo que Deus ia fazer na vida daquelas pessoas, né? Então havia um tempo determinado ali, 70 anos, em que eles estariam cativos, e nem para isso eles se atentaram. Irmãos, passa tempo e as pessoas acabam se esquecendo das coisas. A palavra de Deus diz que a gente deve ensinar, né? Aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que nós pudermos estar ensinando,
a respeito da palavra do Senhor. Mas se nós não os conhecemos, a gente não pode compartilhar. Quando se foi ver, eles estavam vendo que já havia passado aquele tempo de 70 anos. 70 anos a gente acha que é nem tanto tempo assim, né? Mas em 70 anos dá para a pessoa ter um filho, dá para a pessoa ter um neto, e nos dias de hoje, se bobear, dá para ter até bisneto, né? 70 anos. E se isso não vai sendo passado do pai para o filho, do filho para o neto, e assim vai indo, as coisas começam a esquecer. Você vê, tudo esses dias só se fala da pandemia, disso, daquilo. Vacinação é uma coisa que existem doenças que estavam erradicadas no país, né? Mas com o tempo o pessoal parou de falar a respeito disso, porque como não estava mais acontecendo, as pessoas deixaram de dar vacina nas crianças. Então aquela enfermidade voltou a ter um foco de contaminação. Ah, não, porque foi trazida por isso ou por aquele, alguma maneira que foi... Não, porque se tivesse sido dado continuidade ao que havia sido começado, isso não teria chegado novamente, né? Então é falta da gente poder passar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para que isso não se perca, né? Para que amanhã, depois da manhã, você não vá esfriar na fé por não ter compartilhado, por não ter tido tempo de buscar a palavra do Senhor. O que eu quero deixar para você e para mim é que assim, esse tempo que nós tivemos deixado de orar, esse tempo que nós tivemos deixado de buscar da palavra do Senhor, de buscar aquele direcionamento do Espírito Santo, esse não volta mais. Mas agora, nesse momento, você pode dizer ao Senhor: ô Pai, eu preciso desse tempo, eu preciso do Senhor, eu preciso. Não sei se você tem esse mesmo entendimento que eu, mas nós precisamos do Senhor. E Ele está sempre com os braços estendidos para nos atender, né? Então eu vou fazer uma oração para mim e para você. E eu quero que você passe a buscá-lo mais, com mais fervor, com mais amor, para que você possa se encher de tudo aquilo que Deus tem para nós e está passando para outras pessoas, porque o Evangelho não para, irmãos. Nossa vida pode virar uma rotina, mas Deus continua operando e fazendo milagres na vida das pessoas. E você é um canal de Deus em que Deus quer usar. Pensa nisso, tá? Deus te chamou para você ser bênção na vida, nas mãos dele e na vida de outras pessoas, tá bom? Eu vou fazer uma oração, se você puder orar comigo. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que nós tivemos de estar falando um pouco da Tua palavra, que fala a respeito do tempo que nós temos e que podemos buscá-lo, Senhor, ó Deus, e a Tua palavra diz que quem busca vai encontrar com certeza. As minhas palavras são esse o entendimento que eu tenho, que a Tua palavra diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. E nós buscamos agora, Pai, a Tua direção, o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Que o Senhor possa colocar em nós não só a vontade e o desejo, mas nos dar tempo suficiente para que a gente possa estar ouvindo, lendo, orando e buscando outras pessoas que também, assim como nós, precisamos da Tua palavra e da Tua vontade. Então eu entrego a minha vida e a vida de cada um que aqui nesse momento está junto conosco, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Te espero domingo na igreja para a gente participar da Santa Ceia. Amém? Fica com Deus.